Vamos lá, pessoal. Vamos então falar sobre as paroxítonas. A paroxítona, na superfície, parece ser a que tem mais regras. Mas não é bem assim, a gente vai simplificar bastante. Primeiramente, qual é a regra das oxítonas? Acentuam-se as oxítonas terminadas em AE ou em ENS. Isso você já está com raiva de me ouvir dizer. A regra das paroxítonas é o oposto, é o negativo das oxítonas. Como assim? Regra geral, primeira regra. Todas as paroxítonas são acentuadas, exceto aquelas terminadas em AE ou em ENS. Exceto as terminadas em AE ou em ENS, claro, você sabe que pode ser seguida de S. Então, pessoal, é tudo que não está na regra da oxítona. Tudo. Aí você vai ver aqui, ó. Mata, abade, copo, homem, homens. Nenhuma delas é acentuada. Por quê? Pessoal, mata, ela é paroxítona. Todas são acentuadas. Por que essa aqui não é? Porque exceto as terminadas em A ou em ENS. Essa termina em A, tá no exceto. Abade, olha a tônica aqui, ó. Paroxítona, mas termina em E. Então ela não é acentuada, porque está dentro desse exceto. Copo, termina em O, não é acentuada. Homem é paroxítona. Por quê? Não é acentuada? Porque termina em em. E homens, mesma coisa. Então, é como se na criação do universo a oxítona tivesse chegado primeiro. E a oxítona falou assim, ó, eu quero acentuar AEO em ENS. E o que sobrar, fica aí com a paroxítona. A paroxítona pegou o que sobrou, pegou o resíduo. Por isso que todas as outras terminações vão cair na regra da paroxítona. Todas são acentuadas, exceto as que já estavam reservadas lá pela regra da oxítona. Isso é uma lógica, pessoal, que eu estou passando para vocês. Então, ó, você vai abrir lá uma gramática qualquer e vai aparecer: são acentuadas as paroxítonas terminadas em X, L, R, US, IS, tritongo, AN, PS, uma lista com as 20 terminações. Ó, tá aqui, ó. Você precisa decorar tudo isso aqui? Não precisa decorar. Se ela for paroxítona, não termina em AE ou em ENS, ela vai ser acentuada. Então é por isso que a gente acentua fácil. Felipe, acentua por quê? Porque é uma paroxítona terminada em L. Isso é a maneira difícil, complexa de olhar para a situação. A maneira simples, ela é paroxítona e não termina em A ou em ENS. Já é garantia para ela ser acentuada. Hífen é acentuado. Por quê? Porque é paroxítona terminada em en. Ou, de maneira simplificada, porque é paroxítona e não termina em A ou em ENS. Álbum termina em cadáver termina em R, álbum, NS, tórax, termina em X e assim por diante, ó. Você pode ter lá I, IS, US, PS, ão, tritongo. Por isso que as pessoas erram questões de acentuação gráfica. Porque não dá você que está estudando 10 matérias, tem 2 empregos, 6 filhos,
mais uma unha encravada, tentar decorar isso aqui tudo. Não há tempo hábil para isso. Então você grava lá, aeoniens, oxítona. E o restante? Está na regra da paroxítona. Beleza? Maravilha. Alguns cuidados que a gente tem que ter, ó, que já foram objeto de pegadinha. Primeiro, a palavra hífen. Ela é acentuada, pessoal, porque ela termina em EN, tá? A regra da oxítona é EM, ENS, que é diferente desse EN aqui, tá? Então, cuidado para não confundir. Tanto é, pessoal, que a palavra no plural, hífens, não tem acento. Hífen no singular tem acento. E no plural? Não tem. Felipe, muito difícil. Não é difícil. Hífens no plural é paroxítona? É. Termina em ens? Termina. Então ela não é acentuada. Hífens acaba sendo igualzinho a homens. Uma paroxítona terminada em ens. É uma paroxítona que está limitada pela regra da oxítona. Ou seja, ela não pode ser acentuada porque a oxítona já roubou essa possibilidade. Tá bom? Então, quando cai lá hífen, no singular com acento e no plural sem acento, o povo pira. Como é que pode? É simples assim. Entenderam? Pelo amor de Deus, diz que sim. Outro detalhe, ó. Aqui nós temos a palavra órfão. A palavra órfão. Esse ão está na regra geral da paroxítona, tá? O ão, que é um ditongo nasal, ele está na regra geral da paroxítona. Isso aqui você tem que decorar. Sabe por quê? Felipe, mas você me ensinou que as oxítonas terminadas em ditongo são acentuadas. As oxítonas terminadas em ditongo crescente. El, ei, oi. Tem uma outra regra que é da paroxítona terminada em ditongo, mas não inclui esse ditongo nasal. Eu já estou antecipando, tá? Para você simplificar a sua vida, paroxítona terminada em ão tem acento, tá bom? Tem acento. Pronto. Cuidado. Sinalizei essas duas aqui. Moral da história, não precisa decorar esse monte de terminação. Segunda regra. Paroxítonas terminadas em ditongo. Já perceberam que é uma regra? Você tem a regra geral, número 1, e a regra número 2, que vai tratar de terminações em ditongo. Acontece com a oxítona, acontece com o monossílabo tônico e acontece também com a paroxítona. Então, se ela for paroxítona e for terminada em ditongo, o que é ditongo, Felipe? Não lembro. Ó, ditongo é vogal mais semivogal na mesma sílaba. Dois sons vocálicos na mesma sílaba. Beleza? Vamos lá. Indivíduos. Ó, por que é acentuado? Se você fosse separar, ó, seria in, di, vi, aqui está a sílaba forte, dos. Indivíduos. Esse indivíduos é um vocábulo terminado em ditongo. Indivíduos. Felipe, mas não é indivíduos? Não é. Se você pronunciar naturalmente, vai ser um ditongo, porque tá tudo na mesma sílaba.
tá? Comparem com individual. Aí a separação das vogais é muito evidente. Quando houver hiato, a pronúncia é notoriamente pausada. A separação silábica é muito clara. Se não for, é porque é ditongo, tá bom? A gente vai voltar muito nisso, porque isso causa dúvida. Precárias, série, história, todas terminadas em ditongo. Homogênea, médio, bromélia. Imóveis. Aí começa a complicar. Por quê? Imóveis é um ditongo. Imóveis traz um ditongo aqui, ó. Vou até puxar aqui, ó. Um ditongo decrescente. O que é um ditongo decrescente? É o que decresce na pronúncia. Porque ele primeiro tem a vogal, depois a semivogal. E a vogal é forte e a semivogal é fraca. Isso aqui a gente vê na aula de conhecimentos elementares de fonologia. Então, precisa dizer regra da paroxítona terminada em ditongo decrescente? Não. Crescente ou não, tá na mesma regra. Beleza? Tá na mesma regra. Não são duas regras. É a regra da paroxítona terminada em ditongo. Pode ser crescente, pode ser decrescente. Maravilha? Então, para vocês terem uma ideia, imóveis, amáveis, são ditongos decrescentes. Esse ex, pode gravar. É o exemplo de ditongo decrescente que cai em prova. Então tá aqui a segunda regra. Paroxítonas terminadas em ditongo. Pode ser crescente ou não. A maioria das vezes vai cair terminada em ditongo crescente. É uma das regras mais cobradas em concurso público. Maravilha? Então são duas regras. Primeira, regra geral, todas exceto as proibidas, que são já pertencentes à regra da oxítona. Todas, exceto a EO em ENS. Segunda regra, paroxítonas terminadas em ditongo. Beleza? Agora vamos aos detalhes. Ó, a gente começa pela conclusão. Não se acentuam ditongos abertos nas paroxítonas. Não entendi nada, Felipe. Então decore. Heróico não tem mais acento. Ideia não tem mais acento. Esses ditongos abertos aqui, pessoal, ó, ei e oi, dentro das paroxítonas, não são mais acentuados. Qual é a palavra que cai? Sempre. Ideia. Ideia. Ideia não tem acento já faz muito tempo. Que o acordo ortográfico é de 2009. A gente chama de nova ortografia, mas já tem criança que casou depois dessa nova ortografia. Beleza? Bom, isso despenca em prova e do jeito que é ensinado, parece que é uma outra regra da paroxítona. Não é, tá? Então vamos do básico ao avançado dentro do mesmo conhecimento. Primeiro, não tem acento. Isso aqui é o mais importante, é a conclusão. Não tem acento. Androide, debilóide, colmeia, boia, estoico, asteroide, paranoico. Jiboia cai pra caramba. Não botei aqui porque já tem boia, jiboia, dá no mesmo, tá? Parece, Felipe, que é uma regra diferente, né? Não é. Isso aqui é consequência da regra básica. Olha só. Vou pegar a palavra mais importante do assunto.
vou pegar a palavra ideia. Como é que a gente separa a ideia? Ideia. 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 Todo mundo comigo? Ideia. É assim que a gente separa. Qual é a tônica? Qual é a palavra forte aqui? A sílaba forte? É o dei. Vocês concordam comigo que essa palavra é paroxítona? Sim, Felipe, sem dúvida. E ela termina em A? Termina em A, Felipe. Pior que ela termina em A. Ela é uma paroxítona terminada em A. Então, pessoal, ela está na exceção. Todas são acentuadas, exceto as terminadas em A, E, O, em ENS. Pelo mesmo motivo, paranoico não é acentuado, porque é uma paroxítona terminada em O. Asteroide, terminada em E. Na verdade, isso nunca deveria ter sido acentuado. A nova ortografia só veio corrigir uma incongruência do sistema. Agora está batendo perfeitamente. Paroxítona terminada em A não tem acento? Por que ideia teria acento? Não tem. Maravilha? Isso é para você entender. Felipe, cheguei agora, estou com sono. Guarde pelo menos que ideia não tem acento. Você grava ideia e jiboia. Tá bom. Ideia e jiboia, palavras assim não tem acento. Tá? Agora, para ficar claríssimo, eu disse que as regras de acentuação elas são sistemáticas. A regra do monossílabo tônico é quase um clone da regra da oxítona. E a regra da paroxítona é o contrário, é o resíduo, é o negativo. E isso vai se provar aqui. Se você tem acento na oxítona com oi, por exemplo, herói, na paroxítona você não vai ter. Porque a oxítona, ela tomou as terminações para si. Então vejam, ó, herói tem acento. Por que tem acento? Porque é oxítona. E aí tá no final, ó, termina em oi. Já em heróico, não. Aqui, ela é paroxítona. Então não vai ser acentuado. Pastéis, ó, mesma coisa, é oxítona. E pasteizinhos não tem acento, porque a tônica, pessoal, é o zi. Ela é paroxítona. A tônica está aqui. Anéis. O ei, na oxítona, é acentuado. E no colmeia, europeia, não é. Então, você pode decorar que não tem acento, mas você também pode entender que é o negativo da oxítona. O que é acentuado lá na oxítona, como regra, como princípio geral, na paroxítona não vai ser. Beleza? Claro, respeitando-se que uma tem a posição tônica diferente da outra. Entenderam? Legal. Agora, existem algumas exceçõezinhas. É muito raro de cair em prova. Mas às vezes a banca quer estragar o teu sonho e ela vem com um negócio desse. Por exemplo, ó, a palavra Meyer. E aí, Felipe? Ó, vou até botar a palavra que já caiu. A palavra destroyer. Tem acento ou não tem? Essa palavra tem acento. Sabe qual a justificativa? O pessoal enquadra na regra da paroxítona terminada em R.
Então, tá aí, ela tem acento. É uma exceção, é bem fora da intuição da regra, mas tá aí. Uma palavra que também não tem acento, a palavra mini, o prefixo. Mini não tem acento. Deveria ter, não tem? Não é uma paroxítona terminada em i? É. Se fosse a palavra... Ó, vou trazer aqui para o canto, ó. Se fosse a palavra júri ou a palavra júris, seria acentuada. Por quê? É paroxítona? É. Todas são acentuadas, exceto as que terminam em A ou em ENS. Não é o caso, então, acento liberado. Não é assim que funciona? O mini é uma exceção. Tá? É uma exceção. Maravilha? Então, cuidado, são exceções. São esquisitices. Tá? São esquisitices. Se cair, você está preparado. Mas recapitulando, todas são acentuadas, exceto as terminadas em A ou em ENS. E a segunda regra, as que terminam em ditongo. Crescente ou decrescente, tanto faz. Essas que terminam em OI, na verdade, tem o OI ou EI no meio, não são acentuadas. A nova ortografia traz como se fosse uma regra separada, mas não é. É decorrência da regra básica. Porque terminam em A, ou O, ou E, então não são acentuadas. Todo mundo comigo aqui? Beleza. Vamos lá, vamos praticar. Julgue os itens. As paroxítonas terminadas em I, desde que não seguido de S, são graficamente acentuadas. Pessoal, esse negócio de não seguido de S está sempre estragando os itens, né? Elas são acentuadas sim. Ó, júri, júris, lápis, lápis, ó, termina em I, seguido de S. A banca não considerou o mini, mas o mini é uma exceção. O mini é um prefixo, tá? As paroxítonas terminadas em L, R, N, X e PS são acentuadas. Felipe, eu fiquei numa dúvida que eu não tinha certeza se o PS fazia parte. Bíceps, tríceps, quadríceps, pânceps, será que isso tem acento? Tem. Precisava decorar todos? Não. Todas, exceto A, E, O, em ENS. Aí tem os caras que vêm com macete. Não, é o macete do Rouxinol. O Rouxinol, que com R, L, N, X, você escreve lá. Legal, funciona. Mas é mais fácil gravar que são todas, exceto A, E, O, em ENS. Incrível é acentuada por corresponder a uma paroxítona terminada em L. É isso. ISS, fiscal. A frase abaixo em que as duas palavras sublinhadas mostram acento gráfico devido à mesma regra é... Primeiramente, pessoal, vale a pena relembrar que todas as bancas, todos os níveis, todos os tipos de prova cobram basicamente da mesma maneira. Te dão algumas palavras e dizem, estão na mesma regra? Estão em regras diferentes? Não tem criatividade nisso aqui. Então esse concurso ISS Rio, fiscal, concurso ninja, R$40 mil o salário, está cobrando acentuação. Ó, infância, infância, infância. Isso aqui é uma paroxítona terminada em ditongo. Cadáveres, ó, 1, 2, 3.
é uma proparoxítona. Regras diferentes. Adolescência é igual à infância. Paroxítona terminada em ditongo. Período. Período é uma proparoxítona. Como assim? Essa palavra cai muito em prova, tá, pessoal? Ó, é periodo. Então a tônica está aqui, ó. A tônica está aqui. Ela é uma proparoxítona. Ah, Felipe, mas não está na regra do hiato, porque tem o hiato. Pessoal, regra do hiato é para acentuar I ou U tônico sozinho na sílaba, ou seguido de S. Não é o caso, não se encaixa. É proparoxítona. A melhor maneira de formar crianças boas é fazê-las felizes. O é um monossílabo tônico terminado em E, e o fazê-las é uma oxítona. Letra D. Você é uma oxítona terminada em E, e pegá-la é uma oxítona terminada em A. Esse foi o nosso gabarito. Tá bom? A metafísica, isso aqui é uma proparoxítona. Inacreditável, isso aqui é uma paroxítona terminada em L. Então está na regra geral da paroxítona. Gabarito letra D. Tudo bem? O que essa questão nos sinaliza? Vamos lá. Primeira coisa, eu já disse para vocês que monossílabo tônico é diferente de oxítona. Ah, mas tem o bechara. O bechara aqui é mudo, surdo. Não é relevante, ele não é considerado, tá bom? Mas o que tem nessa questão aí, Felipe? Você ignora o pronome, ó. Você e pegar estão na mesma regra. Regra geral da oxítona. Aliás, pessoal, isso deveria ser evidente, mas vale a pena explicitar. Várias letras estão na mesma regra. Então, quando eu digo regra básica da oxítona, a, e, o em ens, sofá e café e também estão na mesma regra. Não é uma regra para cada letra, é uma regra só para um conjunto de terminações. E o mesmo vale para paroxítona. Então, tórax, paroxítona terminada em X, está na mesma regra de inacreditável, paroxítona terminada em L. Mesma regra, tá bom? Outra consideração que a gente fez aqui. Gabarito letra D. A palavra tragédia é acentuada pela mesma regra. Tragédia, pessoal, ó, tragédia. Tônica na penúltima é uma paroxítona terminada em ditongo. É o mesmo caso de comédia. Comédia. Felipe, eu marquei a letra B meio assim. Lembrei do teatro grego, comédia e tragédia. Às vezes o candidato acerta no que não está nem vendo. Mas é isso aí, Deus está do teu lado, acertou, ganhou o ponto. São duas paroxítonas terminadas em ditongo. E o dramático, Felipe? Dramático é uma proparoxítona. Ideia não tem acento, mas seria uma paroxítona terminada em A. Geleia não tem acento. Paroxítona terminada em A. E gênero? Proparoxítona. Tá? Comédia. Vou voltar nesse ponto porque a vida inteira as pessoas têm dúvida nisso. Felipe, mas comédia. Aí a pessoa começa a pronunciar como se ela tivesse chupado gelo por meia hora e começa a achar que no fundo aquelas sílabas são separadas. Ah, Felipe, isso não é um hiato? Não é. Ó, sempre que possível, vejam, comédia, comedi,
Pessoal, aqui eu tenho um hiato. Comediante. Comédia. Comediante. Comédia. Comediante. Diante. Percebem que é muito clara a separação silábica? Se você está separando de tongo, isso é um AVC que você está tendo. Não é hiato. É mais provável que seja um gelo que você chupou, um açaí que você tomou, um soco na boca do que um hiato. São ditongos, tá, pessoal? O hiato é muito claro, a separação é muito evidente. Então, gabarito aí, letra B, tá? Gabarito, letra B. Consertem aí errinho de digitação. A mesma regra explica a acentuação gráfica do açúcar, substância, óleo e técnicas. Não, pessoal, não. Açúcar é uma paroxítona terminada em R. Então ela está na regra geral da paroxítona. Substância está na regra secundária, paroxítona terminada em ditongo. Já acabou a questão. Óleo também é uma paroxítona terminada em ditongo e técnicas é uma proparoxítona. Então é tudo diferente, tá? Pessoal, eu já disse, regra básica, regra geral. E nós temos uma segunda regra, que é a regra de terminação de tongo. Isso está lá na oxítona, no monossílabo tônico, e também aqui na paroxítona. São regras diferentes. Quando o aluno não sabe nada, quando ele assim nunca estudou acentuação na vida, ele vê açúcar e óleo. Ah, beleza, são duas paroxítonas, então são acentuadas pela regra da paroxítona. Pela regra, dá a impressão que só tem uma, não, você tem duas regras. A regra básica e a sub-regra, a regra específica dos ditongos. Legal? Mais uma, olha só. Observe o acento gráfico nas palavras dos seguintes itens. Canônica e refúgio. Conforme propõe o novo acordo ortográfico, pode-se afirmar que as palavras nos itens 1 e 2 deixam de ser acentuadas, devem ser acentuadas. Vamos lá, vamos analisar direto. Canônica, proparoxítona. Refúgio, paroxítona terminada em ditongo. Ambas são acentuadas. Gabarito, letra B. Só isso. Maravilha? Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. A palavra condomínio recebe acento agudo porque é uma oxítona. Não, pelo amor de Deus. Condomínio. Condomínio. Ó, condomínio. Sempre tem aquele cara, ah, mas não é condomínio. O cara tomou um açaí ali, chupou um gelo, condomínio, teve um derrame. Aí eu mostro a palavra em que o hiato é evidente. Ó, condominial. Condominial. Agora está separado. Condomínio, condominial. Secretária, secretaria. História, historia. Verbo, historiar. Maravilha. Já a palavra condômino recebe acento circunflexo porque todas as proparoxítonas devem receber esse acento. Pessoal, olha que perigo essa alternativa. Recebe acento circunflexo porque todas recebem este acento. Aí o cara pensa, não, tá certo, porque todas são acentuadas. Acentuadas.
não necessariamente com acento circunflexo. O circunflexo é para o timbre fechado, tá? Então, errado. E a terceira, possível, recebe acento agudo porque é uma paroxítona terminada em L. Beleza. Então a terceira está certa. Apenas a terceira está correta. E com isso, a gente vê aqui o essencial das paroxítonas, uma regra que é o espelho negativo. Lembrando que o espelho inverte a imagem, é o inverso da regra das oxítonas.